Tá. Me encorajou um pouco porque eu sou novo aqui, né? Acho que é a terceira vez que eu venho aqui nesse local. Eu tinha ido umas outras 2 vezes no outro, mas eu nunca me senti à vontade aqui, porque não por nada, mas eu nunca me senti encaixado. E eu sempre vinha e eu ficava, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tenho que estar aqui mesmo? E a gente passa por muita coisa, muitas batalhas que a gente não conta pra ninguém, né? A gente vive elas e fica só pra gente. E a gente tem um pequeno problema, né? Que o ser humano é falho, que a gente só procura Deus quando a gente tá no pior momento, né? Em vez de, quando a gente tá bem, a gente não lembra de agradecer. O pastor falou sobre isso no culto passado, que antigamente a gente perdia 2, 3 horas orando, hoje é 5 minutos se lembrar, né? Às vezes a gente esquece e segue a vida. E eu, na primeira vez, acho que é a terceira vez que eu tô vindo nessa nova casa, e na primeira vez eu tava ali no cantinho e eu fiquei pensando, eu não sabia nem como fazia para orar, né? Eu fiquei ali com o olho fechado, escutando o pastor, e eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí eu falei, ó, se você estiver me ouvindo, Senhor, me explica, me fala o que eu faço, o que eu tenho que fazer. E na hora o pastor falou meu nome. Então, tipo, eu falei, não é uma coincidência, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fiquei quietinho ali, eu falei, ó, não vou vir mais não. Hoje eu vim, não gostei, eu vou pra casa e não vou vir mais. E aí antes de acabar o culto, o pastor me chamou aqui pra orar, pra mim, o Douglas também veio. E aí eu senti eu senti uma felicidade tão grande que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu sentia. E aí depois eu pensei, caramba, Deus, ele responde a gente o tempo todo, né? E é que a gente não presta atenção nos sinais, no que a gente escuta, a gente só tem aquele problema que a gente só quer escutar o que a gente gosta, né? A gente não está pronto para ouvir quando a gente não gosta, enfim. Então, Deus tem ouvido minhas orações, eu tenho agradecido muito, estou muito feliz de estar hoje aqui com todo mundo. Eu sempre tem um ditado, uma passagem bíblica, né, que tem aquela questão das 100 ovelhas, né, que uma foge, e aí, tipo, para todo mundo pensa assim, por que Jesus volta para buscar uma, sendo que ele tem 99? Eu entendi esse ditado, essa passagem, quando eu fui essa ovelha. E quando foi o pastor voltou e me resgatou e me mostrou o caminho, e eu entendi o porquê que é tão importante voltar por uma, sendo que mesmo que você já tem 99. Então, você só vai sentir, você só vai entender quando você for aquela única, aquela lá que está escanteada, que ninguém lembra, tipo, eu já tenho 99, para que eu vou voltar por uma? Uma não vai fazer diferença no rebanho, mas o pastor me mostrou que essa uma faz diferença sim. E hoje eu estou aqui, hoje eu não sou mais a ovelha que está sozinha, eu faço parte do rebanho. Então, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje. E eu agradecer ao pastor que foi quem me resgatou, né, quem orou por mim, choramos junto, oramos junto. E hoje eu tô aqui, né, graças a Deus. E o meu testemunho é que, bom, assim como o Douglas falou, acho que todo mundo teve um péssimo momento em 2020, né? Acho que a gente foi muito forte. Quem está aqui hoje, todo mundo sobreviveu, né, à pandemia. E a pandemia foi o pior e melhor momento da minha vida. Foi no ano que eu conheci minha esposa, quando a gente se casou, foi morar junto. Então era para ser um ano perfeito, mas aí veio a pandemia, todo mundo ficou sem nada. E foi quando eu me vi desamparado. Pensei em tirar minha vida algumas vezes, né? Porque a gente sofre tanto que a gente pensa, vamos acabar com isso aqui logo, né? E aí, minha esposa foi quem ficou sempre do meu lado, quem me deu apoio. E hoje, graças a Deus, ela tá em casa dormindo, né? Mas eu tô aqui, tô orando por ela. E, bom, desde 2020 eu vivi uma batalha intensa até mais ou menos, até o final do ano passado, que o Douglas sabe, né, eu tinha um canal no YouTube, enfim, vivia 100% dele, e durante a pandemia, todo mundo que tinha um negócio próprio, né, que eu era PJ, bom, caiu. E, bom, eu me vi de uma renda que eu sustentava minha casa sozinho para um cara que dependia do salário da esposa, que já ganhava pouco, porque ela vivia de comissão. E aí eu pensei, pô, aqui, né, já pensei em deixar minha esposa pra lá, terminar, ir embora. E aí minha esposa pegou na minha mãe e falou, não, vamos, você vai conseguir, não importa se demorar 1 mês, 2 meses. E aí foi, né? Aí de 2020 até mais ou menos o final de 2024 eu vivi de freela, de trampo pequeno, de coisas assim. Até que em 2022 eu conheci um amigo, né, que é o Neto, ele é lá de Fortaleza. E ele falou, eu trabalho com um cara grande aqui e assim, ele me passa os trampos, só que ele não confia em ninguém. Ele pode me mandar esses trampos,
eu repasso para você, você faz e eu te pago uma parte do salário dele. E aí eu falei, bom, para quem não tem nada, né, conversei com a minha esposa, tinha feito uma entrevista, né, um tempo atrás, aí eu tinha conseguido um serviço até que razoável, um salário mínimo e tal, só que não era a minha área, né, era para trabalhar onde, bom, eu não queria. Minha área é trabalhar com edição de vídeo, é o que eu sei fazer, e como o Douglas falou, a gente que aprende por conta e não tem um diploma, é difícil provar, né, não importa se você sabe fazer, você tem que provar, você tem que ter um documento, e tudo que eu aprendi foi autodidata, eu ia no YouTube, aprendia, enfim, é assim que eu me profissionalizei. E aí eu falei com a minha esposa, falei, ó, amor, tem essa proposta aqui para ganhar um salário razoável, mas não é a minha área, e tem aqui o Neto me ofereceu ali, ele falou que pode me pagar R$600, não dá para fazer muita coisa, mas é a minha área. Ela falou, o que você fazer aqui para mim tá bom, né? Eu falei, bom, então vou seguir aqui, e sempre pensando, eu não queria ser um peso para minha esposa, né? Porque quando a gente casa, a gente está dividindo uma vida com um parceiro e a gente pensa, eu não quero ser um peso, eu quero estar junto, eu quero ajudar, eu quero fazer tudo lado a lado. Só que minha esposa me apoiou e falou, vai. E de 2022 até o final de 2024 eu fiquei nesse trampo aí ganhando R$600, basicamente dependendo da minha esposa para tudo. E aí chegou em dezembro de 24, eu conversei com o Neto e falei, ó Neto, eu tô ganhando R$600 há 2 anos, você me prometendo aumento, não dá. Eu vou ter que sair fora. E eu saí, e aí eu trabalho assim por conta desde 2014. Eu nunca tive férias, né? Quem trabalha por conta não tem férias. E eu falei com a minha esposa, eu falei, ó, janeiro ela pegou férias, eu falei, eu vou tirar umas férias, né? E na época eu não falei, vou deixar na mão de Deus. Eu pensava assim, pô, se Deus existe, por que ele tá me deixando passar por todas essas aflições aí, né? E aí eu falei, tá, tirei umas férias, aí o Neto me ligou de chamada de vídeo. Eu conheço o Neto há uns 10 anos, né? Que a gente, enfim, virou amigo na internet. E ele falou, mano, então, surgiu uma proposta aqui, os trampos que eu fazia, que você fazia pra mim, que eu passava pra você, o Vini, né, que hoje é o nosso patrão, ele falou, ele tá precisando de alguém pra fazer esses trampos e eu indiquei você. Ele emite nota fiscal, vai pagar um salário bom pra você. E aí eu falei, pô, eu nem pensei, eu falei, tô dentro. Já era a minha área, eu trabalhei pra esse cara por 2 anos sem ele saber, né, porque o Neto me passava os trampos por... O Vinícius mandava o serviço pro Neto, o Neto me passava, eu mandava pro Neto, mandava pro Vini, e eu fiquei nessa roda aí por 2 anos. E até que em janeiro, o Vini, enfim, precisou de alguém efetivo, e aí o Neto me indicou, o Vini falou que o meu trabalho era fantástico. E aí hoje, graças a Deus, depois de 4 anos, né, eu consegui um emprego na minha área, eu ganho um salário que, bom, eu consigo ajudar minha esposa, eu não me sinto mais um peso, eu sinto que hoje eu sou digno da mulher que eu tenho do meu lado. E tem não sei se é um ditado, uma passagem, né, que fala que tipo, a gente pede, antes de Deus nos dar força, Ele primeiro faz o caminho para a gente aprender a ser forte, né? Para a gente poder seguir esse caminho. E hoje eu tô aqui, eu sobrevivi à pandemia, graças a Deus estou aqui com vocês. Fui um exemplo, como eu falei, do pastor da ovelha que se perdeu e ele puxou de volta. Hoje eu estou vindo por conta própria, né? Antes eu dependia do irmão Gustavo e da Camila para vir. E aí hoje fui abençoado, né? Eu e minha esposa, a gente conseguiu comprar um carro, eu venho para cá. Então, é uma alegria imensa estar aqui com todos vocês hoje. E só agradecer e que a gente procure mais Deus nos momentos bons e ruins, porque Ele está com a gente em todos. Não importa, se você está num momento ruim, não pense que Deus não te abandonou. Se você está passando por aquilo, alguma coisa de boa você vai tirar daquele momento ruim. Você vai aprender, você vai ser mais forte. E eu acredito que é isso. A gente tem que agradecer mais. Reserva um tempinho para Deus, seja ali antes do seu almoço, da sua janta, faz uma oração, agradece, porque só da gente acordar no dia seguinte já é um milagre, né? Porque a gente vai dormir, a gente perde a consciência e no dia seguinte a gente acorda e tá hoje aqui, tá todo mundo aqui bem, vivo, acordado, e só da gente acordar é uma bênção, né? Então acho que a gente tem que agradecer a todo mundo por ter me escutado, ao pastor que me puxou ali, né? E é isso, irmãos. Amém.